Bom, a teoria encontra a prática e as falhas de planejamento acabam cobrando o seu preço, né? Com toda certeza. E a conta costuma ser bem alta. Exato. Para os nossos alunos do Elencos Atualiza, que lidam com a ponta da linha da gestão pública todos os dias, isso não é nenhuma novidade. Nenhuma mesmo. Geralmente, quando pensamos na construção de um edital de licitação, existe aquela expectativa de precisão absoluta. Eu gosto de pensar que é como projetar um edifício, sabe? O arquiteto desenha a planta, o engenheiro calcula toda a carga, e a expectativa é que cada pilar sustente exatamente o que foi previsto ali no papel. Uhum. É o cenário ideal? O problema é que, de repente, aquela planta arquitetônica perfeita encontra o terreno irregular da realidade. E, claro, as exigências inflexíveis do controle externo. O que, na prática, acaba transformando aquele cenário de controle absoluto num verdadeiro campo minado administrativo. Nossa, sim. Um passo em falso e tudo explode. Pois é. E é justamente para mapear esse campo minado que nós estamos aqui na nossa análise de hoje. A nossa missão é ir direto ao ponto, dissecando as mais recentes diretrizes normativas federais e, principalmente, a jurisprudência da semana do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de Contas Estaduais. Maravilha. O nosso objetivo é traduzir como essas regras, que muitas vezes parecem abstratas, impactam diretamente a fiscalização e a execução dos contratos que os nossos alunos gerenciam. Perfeito. E, bom, como toda boa execução depende de uma fundação muito sólida, a gente precisa iniciar falando de planejamento. Sem dúvida. Onde tudo começa. É um elemento obrigatório a essa nossa planta arquitetônica. Um elemento bem importante, diga-se de passagem. Muito. Então, vamos desvendar isso. Essa IN traz uma diretriz impositiva sobre a previsão do benefício de reembolso creche, especificamente nas contratações com dedicação exclusiva de mão de obra. O cerne dessa mudança está lá no artigo 5 da IN 147. O texto agora exige expressamente que o planejamento dessas contratações contemple o reembolso creche como um custo mínimo relevante. Custo mínimo relevante, certo. Isso. E o mecanismo aqui é muito claro, sabe? O legislador percebeu que as planilhas estavam sendo aprovadas sem considerar esse impacto financeiro. E aí a conta não fecha lá na frente. Exato. Mais cedo ou mais tarde, isso iria estorrar no caixa da empresa contratada, ou, pior ainda, gerar passivos trabalhistas gigantescos. E a norma amarra isso de uma forma dupla, veja bem. Ela abrange o benefício previsto no Decreto 12.174 de 2024, mas também estende a obrigatoriedade para o que tiver fixado em convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Entendi. Quer dizer, ignorar esse custo mínimo relevante lá na fase preparatória é o equivalente a orçar a nossa grande obra de engenharia e, de forma super negligente, deixar de fora o custo do cimento da fundação, né? Exatamente essa a proporção do erro. Porque quando a execução contratual começar de fato, a matriz de custos não vai parar em pé, a empresa vai enfrentar problemas sérios de fluxo de caixa, os trabalhadores vão começar a reclamar o benefício da convenção coletiva e a administração vai ser bombardeada com pedidos de desequilíbrio econômico-financeiro. E o detalhe é que o Tribunal de Contas não vai aceitar o pedido de repactuação amigável nesse caso. Não vai mesmo. Não vai, porque esse era um custo totalmente previsível. A falha foi de planejamento. E essa necessidade de respeitar as regras do jogo desde a origem nos leva a outro ponto de destaque da semana, focado agora no regime das empresas estatais. Sim. Aquele documento do IBEDA? Isso. Nós temos uma nota técnica riquíssima, produzida pela Comissão de Estudos sobre Empresas Estatais do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. O que essa nota técnica faz, na verdade, é enfrentar de frente uma daquelas confusões interpretativas que simplesmente atrasam a vida dos gestores, né? O documento evidencia a inadequação de tentar fragmentar o regime jurídico das empresas estatais, com base apenas na natureza das atividades que elas exercem. E se conectarmos isso com um cenário maior da regulação, o problema que essa nota técnica do IBED ataca é a tentativa perigosa de alguns órgãos de controle de criar um sistema híbrido.
Um verdadeiro Frankenstein jurídico. Um Frankenstein, exato. A nota ressalta expressamente a inexistência de hierarquia entre os regimes legais da administração direta e das estatais. Eles são sistemas distintos. Completamente separados. Sim. Não se pode aplicar a lógica de subordinação da Lei 14.133 para uma estatal regida pela Lei 13.303 só porque, no caso concreto, a estatal está executando uma atividade de natureza administrativa comum. A autonomia normativa e a segurança jurídica precisam prevalecer sempre. E essa mesma aversão a qualquer tipo de interpretação criativa, sabe? Essa necessidade de respeitar o limite exato da norma é o que dita o tom da jurisprudência de controle externo que a gente vai analisar agora. Onde a coisa fica bem rígida. Sim. Entrando no boletim do Tribunal de Contas da União, nós temos 2 acórdãos do plenário que tocam em pontos de altíssima atenção no processo licitatório. Começando pelo Acórdão 788 de 2026, sobre a relatoria do ministro Antônio Anastácia. Ele trata da qualificação técnica e a exigência de registro em conselho profissional. Bom, a regra base está lá no artigo 67, inciso 5º da nova Lei de Licitações. O TCU precisou intervir nesse caso porque muitos editais estavam exigindo registros cumulativos em vários conselhos diferentes. O que vira uma barreira enorme, né? Gigante. O julgado fixou que a exigência de registro ou inscrição na entidade profissional competente deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante da licitação. E o texto traz a justificativa literal, veja bem, sob pena de restringir indevidamente a competitividade e impedir a escolha da proposta mais vantajosa para a administração. E o mecanismo dessa restrição é muito fácil de entender na prática para quem nos acompanha. Pensemos numa licitação para um software de gestão que possui lá um pequeno módulo de telemetria em hardware. Certo. Um detalhe físico. Isso. O serviço preponderante ali é claramente a tecnologia da informação. Mas se o edital exige que a empresa esteja registrada no Conselho Regional de Administração, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e no Conselho de TI, tudo simultaneamente, bom, os grandes desenvolvedores de software simplesmente não vão participar. Não vão mesmo. Fogem da licitação. Exato. E aí a administração acaba asfixiando o mercado por conta de um detalhe que é acessório, pagando bem mais caro no final das contas. A lógica tem que se focar no núcleo do objeto. Mas o segundo julgado do TCU no nosso boletim trata de uma fase onde o rigor é ainda mais implacável, viu? Opa! Qual é esse? O Acórdão 799 de 2026, também do plenário, com relatoria do ministro Bruno Dantas, ele lida com os questionamentos dos licitantes na fase de esclarecimentos do edital. A decisão determina categoricamente que os esclarecimentos prestados pela administração possuem natureza vinculante para todos os participantes do certame. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O tribunal diz, e eu cito a lógica deles, não se pode admitir, quando da análise da documentação de habilitação, interpretação distinta, sob pena de violação ao instrumento convocatório. Exatamente isso. Mas vamos fazer um pouco o papel de advogado do diabo aqui. Porque quem está ouvindo a gente sabe que o dia a dia da comissão de contratação é muitas vezes caótico. Bastante caótico. A fase de esclarecimentos corre contra o relógio. A equipe precisa responder a dezenas de perguntas muito rapidamente. Aí eu te pergunto, e se, lá no dia do julgamento da habilitação, a comissão percebe que aquela resposta dada lá atrás contrariou a real intenção da administração ou, pior, causou uma distorção técnica? Não haveria um espaço mínimo para o gestor corrigir o rumo na hora da análise dos documentos, buscando a proposta mais vantajosa? A resposta curta é não. A jurisprudência não permite absolutamente nenhuma margem para isso. Nenhuma? Elimina qualquer discricionariedade posterior nesse sentido. O mecanismo legal é o seguinte: ao publicar um esclarecimento oficial, aquele texto passa a integrar o edital automaticamente. Ele molda como o mercado formula os preços e monta a documentação. Se a comissão simplesmente muda o entendimento na fase de habilitação, ela quebra a confiança legítima e a isonomia. Nossa, é a famosa segurança jurídica nua e crua, né? Nu e cru. Mas e se a resposta original estava tecnicamente incorreta e vai prejudicar a administração?
A solução não é usar o famoso veja bem no dia da sessão pública, não. O caminho legal, o único caminho que resguarda o gestor de uma tomada de contas lá na frente é anular ou revogar o ato falho, consertar o edital, republicar as regras e devolver os prazos legais para todos os licitantes. A regra do jogo não muda com a bola rolando. Muito claro. E, bom, essa intolerância profunda dos tribunais superiores com os jeitinhos procedimentais invariavelmente encontra paralelos fortíssimos nas decisões diárias dos tribunais de contas estaduais. Sem dúvida, o eco é imediato. O que nos leva, claro, ao nosso boletim de informações focado justamente nos TCS. Essa semana, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco publicou uma sequência de diretrizes que funciona praticamente como um manual de sobrevivência contra irregularidades na execução. Um material excelente. Sim, foram 5 pontos abordados com uma clareza bem cortante. O primeiro deles, a obrigatoriedade da designação formal de fiscais de contrato. O TCE-PE destacou que a designação formal de fiscais é requisito essencial para validar a liquidação das despesas. E por que isso importa tanto? Porque a liquidação não é apenas atestar que o material chegou no almoxarifado. É muito mais que isso. É assumir a responsabilidade civil e administrativa de que a despesa cumpriu o seu propósito legal. Se não há uma portaria publicando quem é o servidor responsável por aquilo, aquela assinatura na nota fiscal não tem validade nenhuma de controle. A liquidação se torna irregular na origem. E o segundo ponto desse manual do TCE-PE ataca uma prática muito conhecida, infelizmente, pelos nossos alunos que lidam com administrações municipais, os falsos programas de voluntariado. Um problema crônico. O tribunal foi muito direto ao afirmar que programas de voluntariado com pagamento fixo configuram burla inconstitucional ao concurso público. E o mecanismo dessa fraude é bem clássico, sabe? O gestor precisa de mão de obra para funções permanentes, como recepcionistas ou auxiliares de serviços gerais. Mas ele não quer fazer concurso nem processo seletivo simplificado. Dá muito trabalho, né? Pois é. Então, o que ele faz? Ele cria um tal programa de voluntariado, onde o cidadão cumpre carga horária fixa, tem subordinação direta e recebe uma suposta ajuda de custo de valor pré-determinado todo santo mês. O tribunal afasta essa maquiagem jurídica na hora e enxerga ali o vínculo de emprego camuflado. Faz todo sentido. Bom, o terceiro aviso de Pernambuco diz respeito aos prazos. Contratos de serviço contínuo não podem exceder 60 meses, sob pena de nulidade dos pagamentos posteriores. E isso resolve aquela velha inércia administrativa. Aquela onde a secretaria deixa o tempo passar e o contrato original vai se arrastando indefinidamente, né? Isso. Ficam fazendo termos aditivos ou contratos emergenciais sucessivos um atrás do outro. Mas o limite legal é intransponível, salvo naquelas exceções estritíssimas da lei que exigem uma modelagem processual muito, mas muito complexa. Bateu o prazo, a ausência de uma nova licitação torna qualquer pagamento subsequente passível de devolução aos cofres públicos. Dinheiro devolvido do próprio bolso, às vezes. Exato. E isso já se conecta com o quarto ponto, que é a segregação de funções. O TCE-PE reafirma que isso é um imperativo legal. O servidor que consolida o termo de referência não pode ser o mesmo que atesta a nota fiscal, que, por sua vez, não pode ser o ordenador de despesa. É o básico do controle. A concentração de poderes na cadeia de suprimentos é a principal porta de entrada para o direcionamento e o superfaturamento. Com certeza. E o quinto e último ponto do TCE desce para um nível tático muito sensível nas prefeituras, que é o controle da frota e do combustível. O tribunal passou a exigir o registro de odômetro para garantir a economicidade. Sim, porque sem o controle da quilometragem inicial e final vinculada expressamente à placa do veículo, o ticket de combustível é um documento cego. Como assim, cego? Pensa bem como a auditoria vai comprovar que aqueles 100 litros de gasolina foram realmente usados na caminhonete da prefeitura e não no carro particular do servidor numa viagem de final de semana. É impossível provar. O registro do odômetro é a evidência física de que o gasto gerou utilidade pública. Sem ele, a liquidação da despesa de combustível é considerada lesiva ao erário. Ponto final. Nossa, muito rigoroso, mas necessário. Daí,
Saindo dessa gestão do dia a dia, a gente salta para um tema que, olha, assombra prefeitos e governadores de ponta a ponta do país. Obras. Obras. Especificamente, o surgimento precoce de patologias em obras públicas, como aquelas rachaduras em pavimentação que aparecem do nada. O Tribunal de Contas do Distrito Federal abordou isso de frente na decisão 761 de 2026. Uma decisão excelente. Para os nossos alunos entenderem a tese, imaginem a compra de um relógio caríssimo numa joalheria, vendido com a garantia técnica de ser totalmente à prova d'água. Aí, na primeira chuva que você toma, o visor embaça, infiltra a água e o maquinário para de funcionar. Uma frustração total. Sim, e ao buscar a garantia, o fabricante tenta justificar a falha culpando, sei lá, a umidade do ar ou a velocidade da sua caminhada na chuva. Absurdo. São justificativas que insultam a inteligência do consumidor diante da promessa técnica do produto e com as empreiteiras de asfalto o TCE-DF julgou que a lógica é exatamente idêntica. E essa ilustração capta perfeitamente a diretriz do tribunal, viu? A decisão 761 estabelece que a responsabilidade do contratado realizar integralmente os reparos, sem qualquer ônus para a administração, sempre que for comprovado o nexo causal com a inobservância do projeto original. E a literalidade do julgado afasta exatamente essas desculpas de fabricante que você mencionou. Aquelas justificativas prontas, né? Isso. O tribunal diz que são irrelevantes argumentos como variação térmica e intensidade de tráfego. Ou seja, se o projeto de engenharia previa lá uma subbase de 20 centímetros de brita para suportar o tráfego pesado de caminhões, e a empreiteira executou apenas 10 centímetros para lucrar na diferença do material bom, não adianta culpar o peso do caminhão quando o asfalto ceder 6 meses depois. Claro que não. O tráfego estava previsto. A falha foi a não observância do projeto. Simples assim. Perfeito. E olha, o mais crítico para os fiscais de contrato é a segunda parte dessa decisão. O TCE-DF impõe que cabe à administração avaliar se a solução técnica proposta pelo contratado para arrumar o defeito é suficiente para restabelecer a qualidade, a segurança e a vida útil da obra. Porque eles sempre tentam dar um jeitinho na hora de consertar. Exato. É muito comum a empreiteira reconhecer a falha, mas aí propõe um reparo baratíssimo, sabe? Uma camada fina de recapeamento que vai esfarelar no ano seguinte de novo. O tribunal é enfático. O fiscal não pode aceitar esse remendo. O reparo tem que devolver ao patrimônio público a expectativa exata de durabilidade pela qual a sociedade pagou. Sensacional essa decisão. E avançando pelos desafios práticos dos estados, a gente tem o Tribunal de Contas do Paraná. Eles julgaram procedente uma representação sobre o pregão eletrônico 7 de 2025 do município de Pinhão. E o foco foi no que nós podemos chamar de a caixa preta dos preços. Esse é um vespeiro. A diretriz central do TCE-PR é que os editais devem exigir planilhas de custos, detalhando todos os elementos do preço, sem exceção. O que o tribunal faz aí é atacar diretamente a prática nociva do jogo de planilha. Porque quando a administração aceita uma proposta apenas com um valor global mensal, sem detalhar quanto custa o encargo trabalhista, quanto custa o insumo e quanto é o lucro real da empresa. Ela perde totalmente o controle sobre eventuais aditivos. Fica refém da empresa. Totalmente refém. A empresa pode muito bem ter colocado um preço baixíssimo nos insumos, só para vencer a licitação, já com a intenção maldosa de pedir reequilíbrio econômico no mês seguinte, alegando um suposto aumento de mercado. E sem a planilha detalhada exigida pelo edital, o pregoeiro está operando no escuro. O julgamento torna o detalhamento a regra absoluta, salvo naquelas exceções devidamente justificadas no processo administrativo, para casos onde a decomposição seja materialmente impossível. E essa mesma versão a avaliações obscuras foi o que norteou o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro no Acórdão 002743 de 2026, com relatoria da conselheira Mariana Montebello Williman. O alvo aqui foi aquele famoso critério de julgamento de técnica e preço. E que alvo importante!
Nós observamos já há algum tempo uma tendência muito perigosa de alguns gestores tentarem utilizar licitações de técnica e preço para contratar serviços perfeitamente comuns, como limpeza, vigilância ou locação de veículos. O que não faz o menor sentido. Nenhum sentido. O mecanismo por trás disso, muitas vezes, é usar a nota técnica, que possui uma carga enorme de subjetividade, para rebaixar propositalmente a pontuação de concorrentes indesejados e garantir a vitória de uma empresa específica, mesmo que ela não tenha o menor preço. É o famoso direcionamento licitatório maquiado de rigor qualitativo, né? Perfeita definição. E o TCR-Jorda reafirma a blindagem contra isso. O acórdão ratifica literalmente que esse critério possui natureza excepcional. Ele se aplica apenas quando o objeto apresenta complexidade técnica relevante ou caráter predominantemente intelectual que exige avaliação qualitativa das soluções. Certo. Se o serviço é comum e pode ser parametrizado por um termo de referência objetivo, o uso da técnica e preço é ilegal e o edital deve ser sumariamente impugnado. Bom, para consolidar essa carga imensa de jurisprudência que desvendamos hoje, vamos ao nosso resumo expresso dos pontos-chave para os nossos alunos. Começamos lá pelo planejamento, onde vimos que o custo do reembolso creche se consolidou como item mínimo relevante para não quebrar os contratos de dedicação exclusiva. Muito importante lembrar disso. Sim. Vimos também a importância de não subjugar a autonomia normativa das estatais à regra geral, fugindo daquele Frankenstein jurídico. E no crivo do TCU, nós confirmamos que a exigência de conselhos de fiscalização foca estritamente na atividade preponderante do objeto. E que os esclarecimentos do edital são definitivos. Exato. Não existe margem de arrependimento. Os esclarecimentos prestados vinculam a comissão julgadora sem essas interpretações criativas na fase de habilitação. E descendo para a execução prática que é cobrada com lupa pelos TCS, mapeamos a obrigatoriedade da designação formal de fiscais, a inconstitucionalidade gritante dos falsos voluntariados, o limite fatal de 60 meses para serviços contínuos e, claro, a necessidade de registros irrefutáveis como o odômetro para as frotas públicas. Sem esquecer a responsabilização inafastável das empreiteiras por vícios construtivos e o fim das planilhas globais não detalhadas. Bem lembrado. Finalizando com a limitação do critério de técnica e preço para sua real natureza de excepcionalidade técnica e intelectual. Se os nossos alunos observarem com atenção, cada uma dessas teses jurídicas converge para uma única necessidade: um controle e uma fiscalização interna que atuem de forma técnica e preventiva, e não apenas apagando incêndios quando o auditor do Tribunal de Contas já bateu a porta. Exatamente. E é por isso que a base teórica e procedimental que a gente oferece é tão crucial. Para dominar todos esses mecanismos muito antes que eles se tornem apontamentos graves de auditoria, nós recomendamos explicitamente que os alunos do Elencos Atualiza acessem a plataforma hoje mesmo e assistam ao módulo focado no controle interno como ferramenta de apoio à gestão. Um módulo que, vale dizer, já está totalmente disponível. Ele detalha toda a arquitetura necessária para manter os processos em conformidade com essa jurisprudência rigorosa que nós discutimos aqui. Perfeito. Fica aqui, então, o nosso desejo de excelentes estudos a todos que nos acompanham sempre e a importância de manter a atualização constante e nunca demais ressaltar, né? Com certeza. Um abraço e o nosso até logo para o próximo boletim.